sussurrado em noites de adolescentes curiosos, mas que esconde um terror muito real por trás de cada letra e cada movimento. A lenda do jogo do copo, aqui mesmo, nas terras do Brasil, não é um bicho-papão ou um fantasma errante. É algo que se alimenta da sua curiosidade, da sua descrença e que, uma vez convidado, jamais parte. Vocês já devem ter participado, ou pelo menos ouvido falar. Uma tábua com letras e números, um copo virado, dedos apontando e a pergunta: tem alguém aí? O jogo do copo, ou Ouija como alguns o chamam, é mais do que um passatempo. Para os mais antigos, era um ritual, uma forma de comunicação com os que se foram. Mas em mãos erradas, com mentes desavisadas, ele se torna uma isca. Dizem que não são apenas os espíritos dos mortos que respondem. Há outras coisas, entidades famintas que se espreitam nas frestas do mundo, esperando uma oportunidade para se manifestar, para se alimentar do medo e da loucura que instalam. E sua presença, meus amigos, é um silêncio que se solidifica em terror. Eu me lembro bem do caso de Clara e seu grupo de amigos, jovens, cheios de energia, na efervescência da vida universitária em São Paulo. Eram descolados, inteligentes, com a típica arrogância juvenil de que nada lhes atingiria. Numa noite de sexta-feira, em um apartamento apertado, no centro da cidade, depois de algumas cervejas e muitas risadas, a ideia surgiu. Vamos jogar o jogo do copo. Havia uma mesa de madeira velha, letras rabiscadas em um papel, um copo de requeijão virado, tudo pronto para a brincadeira inocente. Clara, a mais cética do grupo, foi a primeira a rir. Isso é bobagem, gente. É só psicologia reversa. Pobre Clara. Ela não sabia que estava prestes a convidar o pesadelo para a sua vida. Desde a primeira sessão, algo não estava certo. O cheiro no apartamento, que antes era de pizza e risadas, adquiriu um aroma estranho, metálico e adocicado, como sangue coagulado misturado a um cheiro de terra molhada e mofo antigo. E os sons, os sons, pequenos estalos nas paredes, farfalhar de cortinas sem vento e às vezes um sussurro fraco, quase inaudível, que parecia vir do centro da mesa. Clara tentava racionalizar, claro. O prédio é velho, gente, e estamos todos sugestionados. Mas a voz dela soava mais alta do que o normal, quase como se tentasse convencer a si mesma. Nos primeiros dias após a sessão, a euforia da experiência deu lugar a uma inquietação crescente. Pequenos objetos pessoais de Clara, como joias ou anotações importantes, desapareciam de sua bolsa e reapareciam em lugares estranhos do apartamento, sempre sobre a mesa onde haviam jogado. Algumas vezes, as letras no papel pareciam ter se movido, ou um objeto aleatório era encontrado sobre uma das letras, como um E ou um X. O copo, que eles guardaram virado, aparecia em posições diferentes, como se alguém o tivesse tocado. E à noite, aquele silêncio se tornava opressor. Não o silêncio da cidade adormecida, mas o de algo esperando, observando. A dúvida começou a corroer a mente de Clara. Ela via vultos no canto do olho, sombras mais escuras que o normal nos corredores do apartamento, especialmente quando ela estava sozinha. Sua concentração diminuía, ela perdia o sono. Suas refeições eram negligenciadas. Ela tentava atribuir tudo ao cansaço, à falta de estudo, à privação de sono. Mas a paranoia, meus caros, a paranoia é um paradoxo.
parasita astuto. Ela se instala devagar, como uma névoa fria, e vai corroendo a razão. Eu via nos olhos dela o início do desespero, uma faísca de terror que tentava apagar. Então, Clara teve certeza. Uma madrugada, ela acordou com um som distinto, o som do copo se movendo sobre a tábua, arrastando-se lentamente. Ela abriu os olhos, o coração batendo forte no peito. No meio da sala escura, a luz fraca da lua iluminava a mesa. O copo estava se movendo, sozinho. Lentamente, ele se arrastou até a letra E. Parou. Depois, para a letra U. E então, para a letra M. E-U-M. Era uma mensagem. Uma mensagem que ela não conseguia decifrar, mas que a fez sentir um arrepio gélido. O grito de Clara ficou preso em sua garganta. Ela correu para o quarto, trancou a porta, mas o som do copo se movendo na sala continuou, agora mais rápido, mais frenético. Depois daquilo, a sanidade de Clara começou a desmoronar. Ela tentava falar sobre o que viu para seus amigos, mas suas palavras saíam truncadas, confusas. Eles achavam que ela estava tendo um colapso nervoso, que o estresse dos estudos havia finalmente a dominado. Ela tentava se afastar do apartamento. Passava dias na casa dos pais, mas a presença não a abandonava. Ela a via agora em todos os reflexos, nas vitrines das lojas, na tela do celular, até mesmo na superfície de seu café. Os sussurros se tornaram vozes, frias e sedutoras, chamando-a, convidando-a a voltar. Ela começou a ter pesadelos vívidos que se misturavam à sua realidade. Sonhava com um copo, que não era mais um objeto, mas um olho que a observava, girando sobre a tábua, seus próprios dedos presos a ele, sendo arrastados para um abismo. Ela era levada para um salão escuro e empoeirado, onde mesas idênticas, as suas se estendiam até onde a vista alcançava, e em cada uma delas, um copo se movia sozinho. A entidade, sem forma definida, sussurrava enigmas sobre o conhecimento que ela buscava, sobre o que estava por trás do véu e sobre como o jogo era um portal, não para a morte, mas para um aprisionamento da mente. A dúvida sobre sua própria sanidade a corroía até o osso. Estava ela enlouquecendo? Ou o jogo do copo era mais do que ela podia suportar? Uma noite, a última noite que a viram, os pais de Clara ligaram para a amiga dela, preocupados. Ela não atendia ao telefone, não respondia às mensagens. Foram até o apartamento. A porta estava destrancada. O apartamento estava em completa escuridão. O cheiro de metal, terra molhada e mofo era insuportável. Clara foi encontrada na sala. Estava sentada no chão, em frente à mesa onde haviam jogado. Seus olhos estavam abertos e fixos, mas completamente vazios. Um sorriso pálido e sereno brincava em seus lábios, mas não era o sorriso de Clara. Era um sorriso de um alívio terrível, de uma mente que havia se entregado completamente, e um frio intenso emanava dela. Um frio sobrenatural que enregelava o ambiente. No centro da mesa, o copo estava virado, e seus dedos, agora rígidos e pálidos, estavam suavemente sobre ele. O que aconteceu com Clara? Os relatórios médicos falaram de um colapso mental, um surto psicótico, mas aqueles que a conheceram, que sentiram o frio, que viram o sorriso vazio e o copo sobre a mesa, sussurram outra verdade. Ela foi levada. O jogo, a entidade, a reclamaram. Sua mente, sua alma foi consumida. A casca de Clara
Ou será que, ao darmos voz ao que não conhecemos, abrimos uma porta para que algo nos observe do outro lado, esperando o momento certo para nos reivindicar e nos levar para o seu próprio jogo? E se, enquanto você escuta isso, o copo da sua cozinha se move sutilmente, quase imperceptivelmente? Pensem bem, pois às vezes o maior terror não está nas histórias de fantasmas que nos